Prontinho, começou a gravar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo Sim, certo. perfeitamente. Com áudio, né? Então, fechou. Deixa eu só arrumar aqui o microfone, que ele tá caindo. Eu não tô ouvindo bem, não. Tá estranho. Tá estranho? Aí é o seu dispositivo Tá sonoro. com Então deve ser interferência, parece. você, irmão. Eu acho que é a sua internet. Maurício, mas é só o professor que você não está ouvindo bem ou é todo mundo? É só o professor. Vocês eu tô ouvindo tranquilamente. O meu também tava dando um chiado aqui. Melhorou? Agora sim. Melhorou também, Maurício, ou não? Ah, dá pra ouvir mais ou menos. Dá pra ir. E agora? Agora eu acho que tá bom, hein? Então, fechou. Bom, seguinte, galera. Então, a gente teve atividade na semana passada sobre a proporção áurea, sobre os círculos áureos, e vocês ficaram de desenvolver o projeto com os círculos áureos, né? Então, hoje eu peço que vocês me enviem no e-mail, arnoldo.landiva@croton.com.br, as atividades para as notas, tá? A gente vai subir as notas essa semana e na outra semana, são duas separadas. Então, a atividade que eu passei essa semana, a semana passada vocês entregam hoje, a gente lança as notas até o final de semana, e aí na outra semana vocês vão me entregar a atividade que a gente vai discutir hoje, tá bom? Na outra semana vocês me entregam e também a gente fecha o ciclo de notas aí para vocês dentro das atividades. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Photoshop, tá? Então a gente teve bastante coisas ali referente à parte teórica, design, certo? E agora a gente está tendo algumas coisas mais práticas. E hoje eu trouxe para vocês o Photoshop, algumas ferramentas mais funcionais para recorte de imagem e para manipulação e montagem. Então, vou mostrar aqui meu Photoshop e vou mostrar um pouco dessas ferramentas. Além disso, eu convidei 2 dos meus colaboradores lá na agência. Então, é a Bruna Mascarenhas e o Digo. O Rodrigo, que inclusive estudou aí com vocês. O Rodrigo fez faculdade em Anhanguera e a Mascarenhas fez faculdade de design gráfico lá em Morumbi. Ambos trabalham comigo aí. O Digo eu acho que já faz mais de 3 anos e a Bruna 2 anos, alguma coisa assim. E convidei eles para eles mostrarem um pouquinho, conversarem com vocês a profissão de design gráfico dentro da agência, né? Os desafios, a realidade, outras cositas mais. E eles vão mostrar alguns jobs que eles estão desenvolvendo durante essa quarentena aí para alguns dos nossos clientes. Inclusive, tem bastante máscara de recorte dentro do Photoshop que a gente utiliza para fazer algumas montagenzinhas aí para os clientes, tá? Essas ferramentas que eu vou mostrar, elas são praticamente assim essenciais no dia a dia da edição de imagens. Então vocês vão praticamente usá-las quase que todos os dias se vocês optarem por se desenvolverem nesse segmento aí, né? Nessa área de criação e design. Então vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Photoshop. Vamos lá. Bom, enfim, estão vendo a tela do Photoshop aí? Sim. Então vou pegar não. umas fotinhos feias. Sim. Não? E mal, eu acho que é Agora os tô vendo. esquemas aí, hein?
Eu tô Vou vendo pegar uma agora. Então, beleza. Vou pegar uma fotinho feia minha aí, só pra gente ter como exemplo. Você pode utilizar qualquer outra foto, não precisa ser sua. Aí vai ser a manipulação que a gente vai fazer depois, tá? Mas só pra gente entender um pouco das ferramentas do Photoshop em relação à seleção e a recorte e a máscara, tá? Então, vou desbloquear aqui a camada, que é a principal primícia aí para você começar a mexer numa fotografia ou num bitmap que você vai utilizar aí dentro, tá? Então, desbloqueie a camada aí para mexer nessa imagem. Não esqueça também de renomear a camada, sempre deixar ela organizadinha aí. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aprender algumas das ferramentas de seleção aqui, tá? Essas ferramentinhas aqui. Essas daqui. Então, a gente vai aprender a parte de seleção de ferramenta de letreiro retangular, letreiro elíptico, letreiro de linha única, letreiro de coluna única. A gente vai aprender laço poligonal, ferramenta laço, laço magnético. E a gente também vai aprender ferramenta de seleção de objeto, ferramenta seleção rápida e ferramenta varinha mágica. Para que serve cada uma delas? Vocês já devem ter tido algum contato relacionado a essas ferramentas já, né? Até mesmo porque a gente já fez bastante coisa no Photoshop, mas vocês foram mais por intuição, né? Então a gente vai passar aqui. A primeira delas que eu quero mostrar para vocês e que eu achei top foi uma atualização, foi uma das últimas atualizações do Photoshop em si, foi essa ferramentinha sensacional que se chama ferramenta seleção de objeto. Essa ferramenta aqui, eu acho que foi a grande sacada assim, do Photoshop nessas últimas atualizações. Ele facilita demais o recorte de imagem, então é uma coisa muito mais fácil. Ele deixa uma precisão no corte de imagem também fantástica. Vou exemplificar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, quando você selecionar a ferramenta de seleção de objeto, vai aparecer aqui, ó, se você quer retângulo ou laço, tá? Eu vou fazer um retângulo aqui por cima da minha imagem. Ó o que vai acontecer automaticamente. Ele já alinhou toda a minha parte de recorte da imagem. Alguém já usou essa ferramenta? Eu não. Cri. Usei. Quem já usou aí? Tinha visto, professor. Na verdade, eu tô abrindo aqui o meu Photoshop para ver se ele tem essa ferramenta. Legal. Vocês viram que praticamente todos os pixels eles foram selecionados bonitinho, ó a parte de recorte, ó. Tá bonitinho aqui. Tá bem legal, ó. Toda a parte de recorte tá bem funcional, tá bem precisa, né? Então, se eu fizer aqui Ctrl Shift I, deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. Se eu aperto Ctrl Shift I, eu inverto a seleção, tá? Então, só vou mostrar para vocês. Ctrl Shift I, ó, eu tenho só a seleção da minha cara e do meu corpo aqui. Se eu dou um delete, eu tiro então a seleção que foi feita da minha foto. Se eu aperto Ctrl Shift I, eu vou tirar ali a seleção externa. Então, olha só. Aí aperto Ctrl D, tá? Sempre depois que a gente fez uma seleção, para você tirar essa seleção, você sempre vai apertar Ctrl D, que é um atalho de tirar seleção. Olha só como que ficou. Aí eu vou colocar um fundo aqui, vou colocar um fundo preto. Um fundo marronzinho, vinho, vamos ver. Vai ficar legal. Acho que eu vou usar esse mesmo. Olha que legal que ficou o recorte. Ficou numa aparência muito bacana. Não ficou agressivo nesse sentido, né? Então, tem mais alguns detalhes que a gente vai precisar tirar. Ó. Por exemplo, aqui tem uma seleçãozinha. Aqui, eu utilizo, então, a ferramenta varinha mágica. Só precisa clicar na camada que você vai trabalhar, tá? Então, varinha mágica,
ela tá ainda grande. Espera aí, Ctrl D. Mostra por ponto. Ó. Então, vim aqui e mudei o tamanho da amostra, tá? Porque dependendo do tamanho da amostra aqui, ele pega pixels semelhantes. Então, como o meu raio aí de tamanho da imagem é pequeno, eu vou selecionar só essa amostra aí. Então, por isso que é pequeno. E vou lá e dou um delete. Ctrl D. Ainda ficou muito forte. Precisa diminuir. Ou o que você pode fazer também? Ó, como que tá os pixels assim? É só esse pixel aqui de dentro, porque o resto dos pixels ainda tá pegando na mão em si, tá? Então você vem em ferramenta varinha mágica, clica lá na camada que você vai editar, aperta o Alt. Aí ficou o menos, tá? Ou você pode vir aqui também e criar com o laço poligonal essa seleção básica aqui, ó. Para ser mais discreto. E aí sim, você vem aqui, baldinho de tinta. Ctrl D. Ah, ficou bem mais discreto, né? Mas ainda precisa dar uma trabalhada lá. Então, a gente já usou algumas ferramentas de corte aqui para que vocês façam a seleção top. Então, eu consigo aplicar uma fotografia que estava em fundo branco ali e começar a fazer a minha montagem aqui da peça, do design em si, tá? Fechou? Dúvidas aqui? Tranquilo. Então, fechou. Agora eu vou ensinar algumas outras ferramentas para vocês, tá? Essa ferramenta é a mais rápida, tá? Que a gente viu já. Já foi todos os controls. Então, vamos pegar essa daqui. Prontinho. Então aqui eu vou utilizar outra ferramenta, tá? Que é uma ferramentinha que a gente utilizava mais, que é a ferramenta seleção rápida. A ferramenta seleção rápida, ela te dá um suporte também bem bacana para fazer os seus recortes. Então, se você pega aqui um tamanho do pincel, né? Aí da seleção em si, ó, ele vai aumentando. Então, ó o tamanho que ficou. Né? A mesma coisa é a rigidez. Então, quanto menor a rigidez, menos precisão dos pixels ele vai ter. Quanto maior a rigidez, mais precisão dos pixels ele vai ter. Então, deixa isso em meio termo e vai testando, tá? Ó, já selecionou o rosto todo. Você viu que não selecionou a orelha. Ó, vai selecionar a camiseta. Selecionou a calça, selecionou. Ó, essa parte aqui que tem o bege já entrando no fundo branco meio acinzentado, é difícil mesmo. Mas vocês viram, ó, que ó, a precisão dela não é tão eficiente quanto a ferramenta aí seleção de objeto.
Mas ela ajudava pra caramba e ainda ajuda em alguns pontos ainda a gente desenvolver, tá? As coisas. Então aqui eu vou selecionar um menos ou eu vou apertar o Alt para ter ela com menos. Você vai ver que apareceu um sinalzinho de menos aí nessa bolinha, né? Se eu apertar o Alt, vai aparecer mais, tá? Ó, mais. Então, vou selecionar um menos. Porque vou tirar essa seleção aqui da cadeira. Vou diminuir aqui a seleção e vou tirar aqui. Ó, percebe que ela não consegue ler esses pixels aqui? Então, ou a seleção tem que ser menor, ou a rigidez também, o espaçamento também. Então, vamos ver aqui. Vamos colocar para mais. Ó, então, eu diminuí a rigidez. Mas essa ferramentinha aqui, ela é muito chatinha para trabalhar nesses pontos. Então, o que eu usaria? Utilizei ela para selecionar o corpo todo, mas eu usaria a ferramenta varinha mágica, tá? Ó, para vocês verem a diferença. Vamos ajustar aqui o tamanho. Pronto, ajuste de ponto. Olha aqui como ela selecionou. Ainda precisa trabalhar. Aí você mexe na tolerância em si. Olha lá, melhorou bastante depois que a gente mexeu na tolerância. Aqui também é a mesma coisa. Às vezes ele vai selecionar tudo. Ó. Pronto. Prontinho. Então, esses espaços menores, o ideal é que você utilize a ferramenta varinha mágica. E ó, pronto. Vral. Ctrl D. E aí você vem lá na sua ferramenta seleção rápida. Seleciona toda a parte do corpo aqui. Orelha. Essa parte, como tem mais iluminação e ela está muito rente do branco, por isso que o pixel ele se confunde. Essa parte que já tem uma tonalidade mais escura, uma iluminação, menos iluminação nesse sentido, ele já se resolve melhor. Então, deleta. Opa, desculpa. Ctrl I, Ctrl Shift I, tá? Para selecionar o inverso. Espera aí que tem que arrumar aqui. Olha lá. Tirou a seleção, tudo bonitinho, cadeira, pessoinha sentada. Vamos colocar aqui para a gente ver a qualidade que vai ficar no fundo. E aí, o que vocês acharam? Qual que é a melhor qualidade de recorte? Ah, o de seleção de objeto, né? Eu achei bem melhor o outro. Não ficou bem melhor o outro? O que vocês acharam aí, fora o Malco? Ficou. Seleção de objetos. Também achei. Eu dei um queria zoom aqui ver para ver até uma dobrinha que tinha assim, bem na camisa. na camisa, assim, no ombro, perto do ombro, tinha uma dobrinha. Sim, ficou a preta, né? idêntica, detalhe, aquele detalhezinho ali, uma ondinha, duas ondinhas que tinha. Exatamente. Ficou mano. perfeito. Então, por isso que essa ferramenta salvou o mundo, assim, tipo, em vários sentidos. Diga aí, Vini. Usa a ferramenta de seleção de objetos nessa foto também pra gente
Ver como que ela sai nessa daí também. Uso sim. Deixa eu voltar aqui. Valeu. Mas essa ferramenta aí tem só nesse Photoshop 2020, é esse daí? Isso. Ah, beleza. Ó, já selecionou. Você viu que a seleção da orelha aqui ficou muito melhor, né? Uhum. Eu não vou fazer a seleção da cadeira ali para agilizar o processo, tá? Ctrl D. Aí, Vini. Nossa, muito melhor. Muito Só a melhor. calça que ainda, porque tem muita incidência de luz aqui, né? Ela ficou um pouquinho ruim. Mas olha aqui desse daqui como ela foi perfeito, porque tem uma iluminação. É só passar uma borracha que resolve. Exatamente, nego velho. Exatamente. Exatamente. Tá. O que a gente costumava fazer também, e até hoje, dependendo do objeto, a gente faz muito, tá? Se a gente quer uma seleção muito perfeitinha. Então, vou mostrar para vocês outras ferramentas aqui que a gente tem. A que a gente costuma utilizar bastante é a caneta em si, tá? E a caneta vocês já conhecem lá, né? E a curvatura também vocês já conhecem. Tudo do Illustrator, lembram delas? Eu me lembro. Eu odeio essa ferramenta, eu não tenho boas lembranças dela. Então ela vai seguir o mesmo caminho e aí você vai lá, ó, bonitinho, tá? Essa daqui é a curvatura. Então tem. Cadê aqui? Ó, a caneta forma livre também. Então você pega ela e vai pontuando. E aí ela vai desenhando, ó. Também é uma forma de se fazer seleção. Outra forma de fazer a seleção é na canetinha mesmo, na boa e velha caneta. E aí o que se faz? Clica e vai que vai. Tá? Muitos designers ainda utilizam essa daqui, ó, a canetinha, vai lá, curva. E aí é um trampo bacana. Mas O bom é o dependendo velho do trabalho objeto, manual. exatamente. Dependendo do trabalho, isso daqui é imprescindível, sabe? Então tem coisas que a gente fala, não, eu não vou fazer assim, vou na parte mais rápida, mas aí a qualidade do trabalho também é afetada. Mas é mais para vocês conhecerem as opções aí de ferramentas que a gente tem, tá? Dentro dessas ferramentas também, a gente vai ter aqui a laço poligonal e a ferramenta laço magnético, tá? A ferramenta laço a gente usa muito para fazer ajustes de áreas, tá? Então, eu quero ajustar aqui esse dente aqui, então eu já vou lá e faço, ou aqui, ó, eu quero ajustar só a cor do olho, eu vou lá e já faço essa seleção aqui, ó, de laço, porque eu só quero trabalhar essa ferramenta aqui, tá? Então, ó, vou fazer aqui. Pronto, fiz aqui, vou adicionar um ajuste de cor. Vamos ver. Aí eu quero que fique mais azul. Então, percebe a diferença dos dois? Dá aí para anotar? Olha lá. Isso daí eu quero uma forma rápida de fazer algum ajuste nesse sentido. Mudo a cor do olho, mudo a coloração dos dentes,
tudo com a ferramenta laço. Bem mais fácil, bem mais rápido, tá? Quando você quer trabalhar mais. Ficou legal. Um olho verde, o outro azul. Então. Olha lá, dente Tem- mais branco. E assim você vai trabalhando mais com a ferramenta laço. Por isso que a gente utiliza ela para muitos pontos. Eu quero tirar aqui a marca da camiseta. Aí dá para a gente fazer a mesma seleção, apertar aqui na ferramenta carimbo. E aí copiar aqui, deixa eu arrumar o tamanho do carimbo. Ó, quero utilizar isso daqui, vou lá e... Opa, peraí. Tem que carimbar. Aí faço a seleção. Pronto. Tá bem mal feito, tá, gente? Mas aí vocês... Ó, aí carimbei, Ctrl D, sumiu a marquinha e já era. Então é bem, tipo, detalhes que vocês podem ajustar, tá? Outra ferramenta que a gente tem aqui é a laço poligonal. A laço poligonal, ela serve mais para estruturas que contenham seleções mais retas, tá? Ó, você vê que ela vai fazendo uma forma reta, ó. Olha lá como fica, tá? E a poligonal, e a magnética, desculpa, ela vai conectando aqui, ó, de forma magnética os pixels, ó. Então você só vai passando o mouse e ele já tá fazendo a seleção, ó. De todos os pixels aqui, ó. Então vou cortar para cá, ó. Tá dando para enxergar aí, gente? Vamos lá. Deu para vocês verem? O magnético também dá para fazer isso daí. E aí, por último, antes da gente começar o nosso bate-papo aí com a galera. Pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso bate-papo aí. Vocês estão disponíveis já? Vocês conseguem entrar agora? E aí, enquanto eles se preparam aí para entrar, a gente vai ver a ferramenta máscara, tá? Tem duas formas de fazer a máscara e eu vou mostrar para vocês as formas mais fáceis. Ah, professor, eu não quero ficar recortando. Ah, professor, tem um objeto que eu não preciso recortar. Eu posso fazer uma máscara. Então, a máscara meio que anula o processo de recorte, tá? Você não precisa necessariamente recortar a foto para você fazer a manipulação dela. O que acontece? A máscara, ela nada mais é do que uma parte que vai ficar escura. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa, enviei no grupo errado a mensagem. Enviei no grupo de um cliente. Quem nunca fez isso, né? Nossa, mandei no grupo errado. Ainda bem que vocês estavam lá, hein? Então entrei aí, por favor. Ai, Jesus amado. Brubis e Digo estão de boa? Então vamos lá. A máscara, a gente vai ter essa ferramentinha aqui, ó. Tá dando para enxergar do lado do FX? Sim? Aonde? Não tô vendo, não. Ali, ó, ali embaixo. Tá Eu a camada, também tô vendo, não. camada 0. Ah, E tô aí meu vendo, mouse tô tá vendo, aqui tô embaixo, vendo. ó. Adicionar máscara de camada. Eu tô vendo Viram? agora. Então fechou. Vou apertar ela, ela vai criar aqui, ó, uma conexão de camada, certo?
Aqui vocês vão ver que essa parte ela tá branca, certo? Vou fazer uma seleção básica aqui na minha imagem. E aí, professor, não quero cortar. O que que eu vou fazer? Vou passar o pincel. Ó, se eu passar o pincel aqui, o que que vai acontecer lá? Um vulto ali preto, né? Então eu tenho que apertar o Ctrl Shift I. E aí eu passo o pincel assim, ó, como se estivesse apagando. Mas eu não estou apagando a imagem, tá? Eu só estou mascarando ela. Então eu não recortei a imagem. O meu fundo ainda existe. Deu para entender, gente? Deu, professor. Mas para que ele é utilizado, essa Então, ferramenta? por exemplo, eu preciso fazer uma manipulação. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui na internet. Só vou pegar umas imagens aqui para eu exemplificar isso daí para vocês, tá? Prontinho. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. A Brubis chegou. Brubis, é você? Sim. Ei, que legal. Boa. Só tô mostrando um negócio aqui para eles, Brubis. Já aí, só vamos esperar o Digo entrar e eu já apresento vocês. Tá bom. Não é. Digo entrou também. Eu vou pedir para eles mostrarem para vocês, tá, galera? Uhum. Pessoal, ó, tava mostrando aqui para eles. Então, sejam bem-vindos, Rodrigo e Bruna, né? Cheguei. A gente chama carinhosamente de Digo e de Brubis, porque na agência a gente tem duas Brunas, então essa Brubis aí é Brubis e a outra é uma tranqueira velha que a gente chama de qualquer coisa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Antes que comece a dar uma pane aqui. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Boa noite. Galera. Legal, legal. Eu tava mostrando para eles, vocês estão vendo minha tela, Bruna e Digo? Sim. Tá, legal. Tava mostrando para eles a questão da máscara. Uhum. Então eu parei um pouquinho aqui na questão da máscara, a gente já foi na ferramenta seleção de objeto, que foi uma mão na roda pra gente, né? Ferramenta seleção rápida, ferramenta varinha mágica, laço poligonal, laço magnético, ferramenta laço. Mostrei para eles aqui a diferença entre esses recortes, assim, como fazer, certo? E aí adentrei a questão da máscara em si. E aí a última pergunta foi, professor, mas qual que é a diferença, então, de eu fazer a máscara e de eu recortar a imagem? Então, já que vocês entraram bem na hora, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho aí. Qual que é a diferença do recorte e da máscara? Mas antes disso, se apresentem, por favor. Quem começa? Eu? Pode ser. Você já foi? Oi, galera, tudo bem? Uma Uma boa noite para todos. Me chamo Rodrigo, tenho 24 anos agora, já estou até esquecendo. Sou designer da agência Landiva há quantos anos? 4 anos, né, Naldo? Ô, Arnoldo. Vai ficar me apelidando aí que depois o povo vai começar a falar. Galerinha, eu sou formado em publicidade e propaganda, só falta pegar o diploma agora, né? Já concluí tudo, já fiz o TCC, nota máxima, tamo junto.
E é isso. Mais alguma coisa? Aí, Abrubis. Então é eu. Bom, me chamo Bruna, sou formada em design gráfico, tenho 26 anos, já sou um pouco mais velha que o Digo, né? Mas... E, bom, eu não sou muito boa de falar de mim, não, mas trabalho na Langiva já vai fazer 2 anos, né, Nô? Já? Que a gente São 2 anos já, Bruno. 2 anos. Faz 2 anos, acho que agora em setembro. E desde que eu entrei no Langiva, aprendi bastante coisa e a gente vai evoluindo cada dia mais, todo mundo junto. A Brubs é formada em design gráfico, né, Bruno? Isso. Essa turma é do quê, chefe? De design gráfico. Legal. Top. Devia ter feito design. E aí viu, eles gente? tiveram... Se não fosse o Arnoldo, eu acho que eu estava desempregado até hoje. Mas tudo bem. Oh, meu Deus. O design em si é uma das minhas paixões, assim, e a galera sabe, né? Tanto que eu já dei aula para eles em toda a parte de design, praticamente eu acho que fui eu, né? Então, quando a gente começou a agência em si, galera, a gente começou num sentido mais direcionado a design. Depois que as coisas foram mudando em relação ao mercado, e aí a agência foi tomando um rumo um pouquinho mais para o marketing digital. Só que a gente uniu os dois. Então, vocês vão ver que eu tenho 2 designers e um social media. Então, a questão maior é que a gente preza pelo design quando vai fazer a parte social media. Então, as duas coisas, elas são correlatas, né? Afinal de contas, o design aí traz para a gente o que a gente precisa com conceito, com brand, né? A marca em si, né? A apresentação da marca. Então, o design para a gente ainda é fundamental e a gente não abre mão. Mas, enfim... a pergunta da galera foi referente à máscara, né? Respondam aí. A tela sumiu, não? Sim. Tá. Eu quero que vocês abram a de vocês. Assumam aí o controle. Eita, gente. Como é que faz isso aqui? Tem aqui, ó, do lado do microfoninho tem uma setinha para cima, não tem? Tem. Aí tá, só clicar, compartilhar. E aí vocês vão abrir a tela de vocês. O Photoshop e o Illustrator. Na verdade, o Photoshop agora, né? Foi? Deu pra certo? Mim, não. Pra alguém foi, gente? Pra mim, ainda não. Não. Tem que selecionar a tela. Tá. Acho que eu achei. Foi agora? Foi. Agora tá indo. Agora foi. Espera aí que agora travou aqui também. Agora foi. Agora foi, né? Mas eu não tô conseguindo acessar meus Negracodego. Meu Deus do céu. Eu não tem Premiere aberto, né? Tem Shutterstock, tem... Nossa senhora, Daniel, tem tanta coisa aberta, eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu nem vou te falar. Mas eu não consigo acessar. Achei. Agora foi. Pronto. Bom, eu tava fazendo justamente isso agora com a professora Tereza, eu tava recortando ela. Então, basicamente, a importância, eu acho a máscara mais importante, no caso, justamente porque se você fizer um recorte e acontecer alguma coisa que você não gostou, ou que não ficou legal, que você vê que tem um probleminha, quando você faz pela máscara, você consegue alterar esse probleminha. E se você fizer o corte 100%, só excluir com a borracha e tudo, você não consegue mais recuperar esse dado, né? Então, a vantagem da máscara é justamente esse, você poder modificar quando você bem entender, né? Então, dependendo do que você precisa. Boa, Brubis. A Brubis explicou tudo. Entendeu, Isa? Entendi, sim. Então, o que acontece? Por exemplo, do cabelo ali. Né? A gente tem muito problema com o cabelo. A máscara, ela resolve praticamente quase que 100% do nosso trampo. Por quê? Se a gente for fazer uma seleção e cortar o cabelo em si, acabou. Cortou, já era. Não dá mais para ficar voltando. A máscara, não. A máscara, ele deixa a gente apagar depois, tá? Então, faz um exemplo aí, Bru, com o cabelo aí. Igual, tipo, eu come uma parte do cabelo aí para depois a gente arrumar. Deixa eu colocar um fundozinho para conseguir
enxergar. Qualquer corzinha, só para representar a cor. Então, basicamente, aqui ela ficou, né, toda. A gente fez. Você mostrou para eles a questão do selecionar e mascarar, que é aquele método que é ainda mais não. simples. Então não vou dar spoiler. Ainda não. Eu fui na unha lá ainda. E selecionar e mascarar ainda não mostrei. Então não vou dar spoiler. É muito Nutella. É muito Nutella, mas a gente vai falar dele. Tá bom. Então, basicamente aqui. A gente faz assim, Bru. A gente apresenta o raiz e o Ah, Nutella. legal. Tá certo. Então tá certo. Então vamos no raizão, né? Vai no raiz por enquanto. Aqui tem um exemplo. Selecionei a máscara, o pincel, né? E aí, selecionado na cor preta. Se eu quiser apagar mais coisas, mais detalhes que não me agradem, sei lá, quero tirar um pouco mais, ajustar mais algum detalhe do cabelo que possa estar me incomodando, né? Eu consigo, através dessa máscara. Então, eu posso tirar essa pontinha, posso fazer toda a recomendação, né? Agora, se eu quisesse voltar, tipo, não sei, ficou esquisito, eu tirar esse pedaço de cabelo, então é só eu posso voltar e depois eu voltar e ajustar o trechinho que para mim não estava ok, não estava bom, né? Então, basicamente, faria dessa forma. Entenderam? Essa é a diferença da máscara com a ferramenta seleção, com a ferramenta de recorte mesmo. Então, a máscara possibilita ajustes posteriores. Já a ferramenta seleção, quando a gente recorta a imagem, já não dá muito para a gente fazer nada, tá? Então, em questão de objetos, quando a gente está trabalhando, por exemplo, um pedaço de pizza ou alguma coisa mais objeto duro em si, que não precisa de tantos detalhes como, por exemplo, o cabelo, a gente pode fazer um recorte com a seleção, tranquilamente, né? Mas quando a imagem em si ela é cheia de detalhes, aí a gente utiliza a máscara para ajudar nesse sentido da montagem. Fechou? Fechou. Beleza. Agora, acho que foi, Brubs. Foi. Mostra aí alguma montagem que você fez. Mostra da Tati Tour. Da Tati Tour, pera só. Você tem algum PSD da Tati Tour aí? Tem. Eu acho que ficou legal aquela máscara que você fez lá com o Dia da Família, né? Que você recortou a cabeça deles. Foi em PSD, não foi? Ou foi em Illustrator? Esse daqui, né? Não sei se esse é legal. Esse é legal. Peraí, deixa eu abrir o arquivo que aí eu já consigo ver. Ó, vocês perceberam que ela fez a transição de Photoshop para Illustrator, né? Então ela mascarou ali no Photoshop, mas ela está utilizando o layout no Illustrator. Então ela pode tanto fazer toda a manipulação no Photoshop, inclusive o layout no Photoshop, como ela pode casar as duas ferramentas e organizar aí do modo que ela queira, porque as duas ferramentas elas se unem. O bitmap lá já é editado do Photoshop, inclusive você pode importar e incorporar a imagem lá, e ela vai ficar bonitinha, com a máscara bonitinha, legal. E se você quiser fazer alguma edição, você vai lá no Photoshop, faz o ajuste da máscara e atualiza ele no Illustrator, e automaticamente o Illustrator vai atualizar a imagem para você lá no seu layout. Tá abrindo aí, vai estar pesadinho, porque aí essas imagens é mais pesadinhas, então demora porque trabalha o bitmap e trabalha vetor, então ele deixa o arquivo um pouco mais pesado. Então. Mas uma hora então, vai. Fechou. Vamos com fé. Mas tá dando para entender, galera? Sim, eu tô conseguindo entender de boas. Seria tão bom saber disso no segundo semestre. Pena que a gente já tá no quinto, né? Mas sempre há tempo. Nossa, que distância. Caramba. Quase no último, tô pedindo agora. Já tá acabando, né?
é que a gente tem aquele probleminha em relação às matérias, né? Então, como são sempre ensalados, aí a matéria prática vai acabando ficando para outro semestre. Mas o ideal é que seja sempre mesclado uma matéria teórica com uma matéria prática, né? Para vocês conseguirem aí executando os trabalhos. Mas, enfim, sempre há tempo e vocês estão aprendendo. Gente, Acho ele que abre mais rápido outras vezes. É o que da Tati é o mais pesado. Você escolheu o arquivo mais pesado que eu tenho. Desculpa, Brooks. Então, volta lá no Photoshop enquanto ele abre. Certo. E aí, mostra. Ô, Digo, vai preparando seus arquivos aí para mostrar também, tá, filho? Vai achando que você vai ficar de boa aí, vai. Quer que eu faça do zero ou abra um arquivo feito? Faz do zero. Eu já fiz tudo do zero, mas faz do zero, porque aí a gente tem esses dois paralelos. Você ensinou a ferramenta de seleção direta, não, né? Aquele do Nutella. Sim, já ensinei. Toda a parte de seleção já ensinei. Aí você ensina o selecionar e mascarar. Pode ser. Tá bom? Pode ser. A Brubs abriu aí. Já abriu. Então era esse daqui, né? Eu tinha feito também outro, também tenho acho que do dia o Dia das Mães, acho que, não, do Dia das Mães não. Acho que não, tá no outro mês. É só nesse mesmo. Então, basicamente esse eu tanto tirei o fundo da foto, aqui tem outro. Então, eu tanto tirei o fundo da foto original, quanto eu deixei permanecer ela sem o recorte para poder fazer essa máscara, né? Porque para poder fazer esse efeito de, como que fala? De corte assim por cima, né? Eu fiz o recorte dela aqui, né? Como dá para ver, ela tá aqui embaixo e recortei apenas o lado que ela iria, eu vi que iria parecer, né? Sair para dar esse efeito meio 3D, meio tá para fora, meio vazado, né? Então aí basicamente eu tinha um arquivo aqui, eu incorporei ele e aí eu pude ter o PSD já em questão, tipo, qualquer momento que eu queira editar, por ser o PSD, eu posso vir aqui no editar original e ele vai abrir automaticamente no arquivo PSD, quando eu clicar nesse. Então eu vou poder alterar. Então, como eu só recortei a cabecinha, vamos supor que eu quisesse fazer um efeito de cortar um pouco mais para baixo. Então eu poderia vir e recortar ainda mais, né? Então, nesse caso, eu recortei só a parte que ia realmente estar para fora da imagem, né? Ó, como pode ver, seria o que precisaria. Então, se eu quisesse descer um pouco mais eles para caber mais na imagem, eu poderia vir aqui ajustar e recortar justamente as partes que iriam dar esse efeito que eu estava procurando dar desde o início da montagem, né? Muito legal. Entenderam? Mostra lá o Photoshop, Brubs, por favor. Aonde? Dessa edição mesmo da imagem. Só para eles verem a cabecinha e a máscara. É, olha lá a máscara, gente. Passa tá o mouse na máscara aí, olha lá. Então vocês viram que a seleção branquinha em si são as cabecinhas deles, né? E a preta ali tá sem imagem, ou seja, tá mascarada. Mas se ela quiser, por exemplo, apagar ali embaixo da Tati, apaga ali embaixo da Tati, Bru, por favor. Ó como que vai surgindo. Ó lá. Vai surgindo o efeito da foto toda aqui. Vai surgindo a foto. Posso alterar Não ela. esqueça. É isso aí. Não esqueça que para mascarar e para trazer aí a foto, a gente tem que usar o preto e o branco, tá? Então, um mascara e o outro exibe, revela, tá? A gente chama um de mascara e o outro revela. Então, quando a Brub selecionou aí, ela selecionou o pincel e o pincel está na cor branca. Eu estou revelando a foto. Se eu quiser mascarar, muda aí, Bru, por favor. Você vai naquela setinha lá, muda, ó lá, foi pro preto. Agora ela vai mascarar a imagem. Ó lá, ela tá mascarando a imagem. Basicamente escondendo o que você não quer que mostre, né?
Exatamente. E aí, se precisar de algum tipo de ajuste, ela vem e consegue fazer esse ajuste tranquilamente aqui com a máscara. Se ela tivesse recortado todo mundo, isso não seria possível. Uhum. O cabelo não ficou legal, eu preciso editar os 2 dedinhos ali da Tati, que ela colocou o dedinho do Matusalém, que tá dando joia, o dedinho da filha também, tal. Preciso editar ali, poxa, já recortou, ficou sobrando alguma coisa, ou faltou a unha de alguém, você viu só depois? É trampo. Aí você vai lá e vai ter que reconstruir, ou vai ter lá e vai ter que dar um retrabalho para fazer. Já com a máscara, isso facilita muito a vida de vocês. Lembra que... não foram com vocês, foi com o pessoal de quarta-feira. Não sei se alguém participou aqui da aula com a Renata Kelly na quarta-feira passada. Eu participei também. Então, vocês viram que ela não faz com máscara, né? Tanto que eu indaguei ela, quem participou aí, eu indaguei ela e falei assim, Rê, mas você utiliza só o recorte ou você faz com máscara? Ela falou, não, eu não utilizo muita máscara porque eu preciso ainda desenvolver algumas técnicas com máscara, então eu faço no recorte mesmo. Como ela tá mais na questão de fotografia, de edição de imagem para fotografia, por isso que é o normal de ela utilizar mais ferramentas de recorte. Como a gente faz mais manipulação e montagem de layout e diagramação, a gente costuma utilizar mais máscara do que o próprio recorte. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Fechou. Agora eu vou pedir pro Digo abrir, Brubs. Tá bom. Só mais um momentinho. Valeu, Brubs. Imagina. Fechou, legal. Então dando para entender, gente? Sim, consegui entender, sim. Ficou muito bom o trabalho lá, viu, Bruna? Parabéns mesmo. Obrigada. E valeu aí por estar participando aí da aula com a gente. Muito legal. Galerinha linda. Eu falei para eles assim, gente, porque o legal é vocês terem profissionais que realmente atuam. Então vocês têm o Digo aí, que foi um dos alunos aí da Anhanguera, que trabalhou aí, que tiveram os mesmos professores e que desenvolve coisas muito legais para os clientes lá na agência. E tem a Bruna, que não foi minha aluna, que eu nem conhecia e começou a trabalhar com a gente, e que fez design gráfico e que desenvolve também coisas muito da hora. Eles são os pares aí de criativos dentro da agência. Então os bichos mandam bem pra caramba. Aí eu falei, poxa, vou trazer eles um pouquinho para a aula para falar sobre a realidade. Então a gente tem 2 concepções, um cara que fez publicidade e propaganda e uma mina que fez design gráfico. E percebe que a qualidade em si e a comunicação em si, ela tende a seguir um único fluxo, né? Então você percebe que um cara que fez publicidade tem total competência em design gráfico. E uma mina que fez design gráfico tem total competência em publicidade. Que são coisas um pouco distintas, mas que lá no final do funil elas se unem de uma forma doida. Conseguiu, Digo? Vocês estão vendo a minha tela? Não, Digo. Estamos, mas não tá está carregando. mostrando. Não está mostrando ainda nada. É o James Latino. Agora é a minha raivosinha está nervosa. Que não tem nem tamanho para estar latino tão bravo desse jeito. Quem vê pensa que é brava. Não é? Tem nem tamanho, coitada. Nina. Meu Deus, Nina. Tinha aparecido, Digo. Compartilha. Aí, Aí, foi. Eita, que pegou um cabelo bacana, hein?
Bacana, assim que é bom. Quer apelar, vamos apelar. Então. Já que é pra ser difícil. Eu vou ensinar duas técnicas pra ficar com máscara, tá, No? Tá, bacana, bora lá. Beleza? Vou mexer devagarzinho aqui para todo mundo entender. Galera, então é o seguinte. Peguei essa nega linda aqui, desses cabelos maravilhosos, que vocês devem ter muita raiva de recortar. E o negócio é o seguinte. Clicando na camada dela, a gente vai vir aqui em cima, em selecionar e mascarar. Comando Alt Ctrl R, tá? E vamos abrir essa linda janelinha, que vocês não vão entender muita coisa. Aqui vocês vão mexer na cor e na opacidade da imagem, só para vocês poderem visualizar melhor, tá? Eu sempre deixo no verde porque como se fosse um chroma aqui para ficar melhor. Deixa numa opacidade mais ou menos de 70%, 75% para ficar legal. Aqui no canto esquerdo, na ferramenta de seleção dessa janela, clica nele, vocês vão ter o tamanho da ferramenta, tá? Como se fosse na página anterior. Só com um clique, clicando e arrastando, você pode ver que ele vai começar a selecionar praticamente toda a modelo. É um pouco mais rápido, porém vocês percebem que fica essas arestas brancas, estão vendo? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Beleza. Agora vai ser a mágica. Embaixo dessa ferramenta de seleção, tem a ferramenta pincel de refinar. Vamos clicar nesse pincel de refinar. Vamos botar a rigidez dele para mais ou menos uns 75% também. E vamos começar a passar nesses pedacinhos brancos que ficou para recortar ele. Olha que beleza. Ah, dália mágica, isso é muito Nutella. Olha que coisa linda. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Ai, meu Deus do céu. Sim, querido. A Vitória tá louvando a Deus por causa dos cacheados, né, Vi? Nossa, o que, meu Deus? Agora que ela vai preparar quando vocês perceberem que ficou muito, muito grosseiro o corte, vocês podem diminuir o... Como é que chama? O tamanho do pincel, né? A rigidez dele, tá? Também. E a rigidez também. Pra pegar bem mais fininho, nas partezinhas brancas, mínimas. Quem se mata muito pra fazer o cabelo? Acho que todo mundo aqui, né? Meu Deus. Ah, eu recorto de boa. Alguém já sabia dessa seleção? Eu não sabia. Aí, tá sabendo. Eu também não. Beleza. Está pronta nossa modelo. Aqui está o recorte do cabelo da nega. Eu ia falar exatamente isso. Nossa, ficou muito bom mesmo. E ela já continua ela já automaticamente já vem com a máscara aqui do lado, tá? Logo quando vocês dão OK naquela seleção, ela já vem com a máscara. Se desativar a máscara, vai ficar com o fundo todo branco. Beleza? Então essa é mais uma vantagem da máscara. Se algo der errado, vamos lá no pincelzinho de novo. Fundo preto, então eu quero voltar. Troco aqui a cor. Ou comando X e volto pro cabelo normal dela. Pode clicar lá de novo. 2 cliques na máscara. Ferramenta de refinar. E vamos lá tirar de novo, que não tem problema.
Eu vou mostrar uns outros atalhos aqui, tá? Só para vocês verem como é que funciona. Você pode fazer uma difusão, que ele vai sempre jogar para dentro ou para fora. Para ficar um pouco mais... Não ficar tão grosseiro o corte. Então, eu sempre deixo entre 1 e 2, assim. 2,5. Aumenta pouca coisa do contraste e desloca a aresta. Ela nunca joga ela pro mais, sempre pro menos. Porque ela vai jogar pro lado interno da imagem. E a gente dá um ok de novo. Eu escolhi um fundo aqui só para vocês verem como que fica, tá? O desfoque gaussiano que o Digo utilizou aí, gente, é um desfoque lá que vocês vão ver que o fundo ficou embaçado. Posso ensinar mais um truque com a máscara, Nô? Pode sim, fica à vontade. Se você já ensinou para eles, vou duplicar aqui a camada. Lembra do efeito boneca? Sim, baby. O primeiro que você me ensinou, já ensinou para eles? Não, o efeito boneca eu não ensinei para eles, não. O efeito Não boneca, gente, não, mas eu te dou as honras, pode fazer. Das honras? Eu vou tentar aproximar aqui para Foi a primeira coisa que eu te ensinei? Com a máscara, acho que foi. Que doideira, meu. Foi. Uma das que eu pensei, nossa, que novidade. Galera, eu vou aproximar aqui a imagem. Tá, vai estar meio diferente para vocês do que para mim, tá? Mas vocês podem ver que no rosto dela tem umas imperfeições, que é normal. Isso vai acontecer principalmente com fotos que a gente tirar. E o que dá pra gente fazer? Deixa eu só mesclar aqui. Mesclar não. Vou converter em filtros para ficar bonitinho. E vou apagar ela. O que a gente vai fazer agora? Como o Arnoldo tinha tocado no assunto do desfoque, eu vou ensinar como é que funciona. Uma dica básica. Vem em filtro, desfoque gaussiano. Deixa mais ou menos em 5. 5,5 tá bom. E 5,4 tá bom. Ok. A máscara de cima com desfoque. A máscara não, a camada de cima com desfoque é de baixo 100. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vai aplicar uma máscara, esse desfoque. O fundo tá branco, a gente vem, troca a cor aqui pro preto e vamos pintar o fundo todo de preto. O desfoque, ele sumiu um pouco, porém ele tá na máscara. O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui no pincel. Vamos tirar um pouco da dureza do pincel. Uns 19 tá bom. Aumentar mais um pouquinho. Troca pro branco, porque a máscara ela tá preta, então eu quero que apareça aquele desfoque na personagem. Então vai ter que usar o branco para pintar aqui. E aí a gente passa com todo o cuidadozinho no rosto dela. Como se fosse uma maquiagem mesmo, tá, gente? Como se fosse uma maquiagem, tá? Não precisa passar tão rente, porque vocês vão ver a mágica daqui a pouco. Mas uma mágica do Arnoldo Landiva. Diminuir um pouco o pincel aqui. Action. Nada tá, gente? Que agora o que a gente vai fazer? Vai diminuir só um pouquinho do preenchimento. E vocês já podem ver a diferença do rosto da modelo. Com as imperfeições. E com um estilo mais limpo, que é o que a gente chama de estilo boneco. Esse é mais um truque que dá para vocês usarem com a máscara. Fechou? Viu? Dá para vocês fazerem limpeza de pele também com a máscara. Isso daí é muito legal. E o Digo deu uma dica muito bacana referente à máscara em si, porque você vai ter filtro de efeito boneca diretamente, que você pode aplicar na pele diretamente, mas aí ele deixa tipo o efeito boneca mesmo. Fica um negócio muito
muito Ken, Barbie, fica um negócio meio falso. Então, esses detalhes com a máscara, ele traz mais detalhes da modelo em si, iluminação, trabalha com a pele em si, dá um destaque bacana, principalmente com cor depois quando vocês forem editar, e ele te dá aí uma facilidade muito mais tranquila de se fazer do que com o próprio filtro de rastreio de boneca lá. Bem da hora, nego, boa. Gostou? Fica mostrando todos os segredos pra eles, aí depois eles vão ficar se gabando. Então, fechou? Quer que mostre mais um ou tá bom? Fechou. O que vocês acham, gente? Vocês querem mais um exemplo? Eu acho que o nosso professor sempre leva pra gente do jeito mais difícil. E agora a gente vê que tem sempre um jeito mais fácil, mas ele faz questão. Eu vou defender o Landiva porque ele ensinou a gente do jeito raiz, entendeu? Ele não ensinou esse jeito Nutella aí, entendeu? Exatamente. Não, mas olha só. A Vitória. É raizaça. É verdade. É verdade, porque esse daí faz anos, né, nego? Mas isso daí, gente, é só para vocês terem noção. Por quê? Por que a gente fica... E o Digo foi meu aluno de design gráfico, ele era super dedicado em relação a design, e eu falei, puta, esse moleque é bom pra caramba. E o que acontecia? Ele era perfeccionista nas coisas que ele fazia. Então, toda hora, se ele fosse editar o cabelo da morena aí que tá aí na foto, e ele não gostava, ele excluía tudo de novo. Quando eu ia lá na mesa dele, eu falei, ué, cadê a arte? Ah, não gostei de nada, excluí tudo, tô refazendo tudo. Falei, mas que menino! Toda hora era alguma coisa nesse sentido. E ele me perguntava muita coisa. Como que faz isso? Como que pega aquilo? Como que eu faço isso daqui? Então, isso faz com que essa participação e essa vontade de aprender, o cara fica bem melhor, assim, tipo, anos-luz com quem aprendeu, porque ele dá de 0 a 10 em mim, né? A Bruna é a mesma coisa. Então, a Bruna chegou na agência sem saber Illustrator direito, né, Brubs? Verdade. Eu mexia só com Photoshop, praticamente. A Brubs era a mestre do Photoshop. Então, foi bem legal essa relação, porque o Digo aprendeu muita coisa de Photoshop com a Brubs. Verdade. E a Brubs aprendeu muita coisa de Illustrator com praticamente tudo. Então, olha só que legal. Então, essa relação de busca constante pelo conhecimento é conforme o tempo vai passando e vocês vão se dedicando aos softwares, né? Tem coisas aí que a Brubs sabe que a gente não consegue fazer. Tem coisas que o Digo sabe que a gente não consegue fazer. Tem os gatos que a gente chama, né? Porque, tipo, depois a gente vai pegando uma arte de um, a arte do outro, né? Às vezes, no começo, um pouco da agência, eu pegava as artes do Digo para fazer algum ajuste, ou eu pegava as artes da Brubs para fazer algum ajuste, e aí a gente vai vendo os gatos, monstros, assim, tipo, falou, nossa, essa técnica é sensacional. Como que ele fez isso? Porque a gente vai criando algumas técnicas nossas mesmo, para agilizar o processo. Exatamente. Quando a gente fala de Nutella e de raiz, por que eu ensino raiz para vocês? Porque vocês precisam saber do mais difícil. Porque senão eu vicio vocês da forma mais fácil e vocês não vão saber fazer as coisas no detalhe. Então, essa parte que é um pouco mais tranquila de ser feita é com técnica. Primeiro você precisa aprender ali a recortar na unha, com a caneta. Por quê? É senso de estética, é senso de detalhe. Por isso que eu encho tanto o saco de vocês para vocês fazerem as coisas na raiz. Depois a gente vai dando a parte mais Nutella, né? Conforme eu passei as ferramentas aqui para vocês e a Brubs e o Digo mandaram bala aí, mostrando para vocês a parte também raiz e a parte Nutella. Tem essas duas partes. Então, acho super válido vocês entenderem nas duas versões da profissão aí, porque senão vocês vão ficar muito bebê chorão. Ah, não consigo fazer aquilo, vou fazer um gatinho aqui com essa parte Nutelinha aqui e já era. Aí você vai fazer um projeto top, um projeto pesado que exige técnica e você não tem essa técnica porque você não sabe do jeito
que precisa ter mais precisão, você não sabe utilizar as ferramentas direito. Então, isso vai prejudicar vocês. Entendeu? Por isso, raiz na veia. Mas Nutella ajuda pra caramba. É isso aí, meu filho. Entendeu, Robertinha? Sem choro nem vela. Isso aí, meu peixe. Entendi. Aceitei. Agora que amanhã é feriado. Pois é. Não tenho nem como Brooks, discutir. Oi. O que eu quero que vocês façam por último aí, ia mostrar para eles, deixa eu ver aqui, rapidinho. Vocês estão vendo meu Illustrator aí? Meu Photoshop? Sim. Yes, baby. Então, eu ia mostrar para eles a questão de manipulação de imagens também, tá? Então, a máscara ajuda muito a gente manipular as imagens em si. Por exemplo, essa foto aqui do mar, a gente quer colocar um céu diferenciado. Esse mar eu quero desse jeito, mas o céu eu quero diferenciado. A máscara ajuda muito a gente a fazer esses tipos de manipulação. Então, um desafio aí para vocês. Pegue um marzão, pegue um céu diferenciado e coloque aí uma pessoa numa mala, num barril, navegando aí. Quero ver. É para eu fazer vamos também? Ver quem vai fazer primeiro. Pode ir fazendo. Se der, pode ir fazendo. Quem quer fazer primeiro? Digo ou Brubis? Faz aí, Digo. Deixa eu pensar. Pra fazer... O desafio. Senão tá todo mundo demitido. Fica de novo. Ai, meu Deus. Seguinte. Eu quero que vocês façam uma manipulação simples, tá? Mas só explicando para eles a questão de manipulação em relação à montagem de várias imagens, tá? Então, por exemplo, peguei aqui esse marzão aqui. Agora, eu não quero essa parte aqui. Nossa, fica muito ruim quando a gente faz isso. Sumiu, eu não tô vendo. Tá vendo? Agora apareceu. O mar aí. Então, fechou. Ó, mascarei lá. Deixa eu tirar eu daqui, porque eu não faço parte dessa bagaça. Então, mascarei o quê? O céu, certo? Certo. Aí, quero lá e vou botar um outro céu top. Aí, eu vou colocar um pôr do sol. Para criar relevância em questão de... Nossa, esse daqui tá top. Vamos ver aqui. O desafio é como que eu uno essas imagens assim sem eu notar que isso daqui é uma montagem chumbrega. Além disso, eu quero que vocês coloquem um personagem navegando aqui em alguma coisa, num barril, numa mala, num caiaque, aí vocês decidam. Mas tem que fazer essa manipulação aí rapidinha, tá? Tá. Tá bom. Só tô pegando as imagens, já o começo. Fechou. Gente, muito legal. Enquanto eles estão organizando as imagens lá, só vou abrir um parênteses aqui para você. Então, se eu estou fazendo algum tipo de manipulação, eu tenho que ter uma integração entre esse céu e esse mar. O que acontece aqui? Colorização é todo um processo bem difícil assim da gente ter como técnica, tá? Então, o que eu preciso desse mar aqui? Eu preciso que esse mar tenha uns tons mais magentas, vermelho, certo? Então eu preciso editar esse cara aqui. A não ser que eu queira esse pôr do sol aqui com tons diferentes. Então o que eu venho fazendo aqui? Ó? Vou pegar o marzão. Você vê que tem reflexo aqui também. Então, vamos lá. Aqui em imagem, ajustes e equilíbrio de cores, eu vou ter alguns equilíbrios assim que a gente pode escolher, tá?
sombra, tons médios. Então dá para a gente trabalhar. Ó, se tem mais magenta e tem mais vermelho, então dá para a gente começar a trabalhar com esses tons assim, tá? Mas eu preciso trabalhar as duas fotos. Não consigo chegar exatamente do mar com a mesma tonalidade dessa daqui. Então, eu preciso trabalhar essa foto também na imagem. E aí eu vou trabalhar alguns tons mais azulados. Para que isso orne com isso daqui, tá? Então, sempre pensem no processo de colorização também. O Digo e a Brubis, eles são espertinhos, então eles não vão pegar essas imagens tão tão diferentes para trabalhar. Tenho certeza disso. Eu dei uma brisada, já vou falar, mas vamos lá. Legal. Então eu vou parar aqui para vocês. Quem vai primeiro? Você já Pode ir, fez Brubis, tudo, eu tô Digo? salvando aqui. Tá, eu tô salvando também, calma aí. Alguma dúvida, gente, até agora? Eu, por enquanto, não. Tô tranquilo. Eu não sei se a minha ideia vai dar certo, mas vamos lá. Pode assumir o comando, então, Brubis. Peraí, só tô terminando de salvar e já vou abrir. 2 segundos. Enquanto a Brubis está arrumando aí, o desafio de vocês da semana que vem vai ser o seguinte: vocês vão tirar uma foto de vocês e aí vocês vão recortar essa foto no Photoshop e vão fazer essa montagem aí que eles vão fazer de uma pessoa num barquinho, numa mala, num barril, no mar, com um céu bacana. Esse é o desafio, tá? Que vai valer o restante da pontuação de vocês aí. Justa a imagem que eu gostei, eu não consegui salvar. O mais legal é que eles vão falar assim, poxa, mas vocês fizeram tão rápido. É assim mesmo, no começo, depois pega o jeito. Vou falar o quê? Ah, mas vocês fizeram tão rápido. Exatamente. Vocês fazem parecer fácil. E é. Mas eu sei que não é. E é, depois de muito tempo de trabalho. Na verdade, não é fácil. Depois de uns não, anos. Depois tem muito nada treino. é fácil. É muito treino. Acaba ficando um pouco mais rápido, mas fácil não é. Porque você não está trabalhando só com a parte técnica, você está trabalhando com criativo. E a mente buga, né? Então, às vezes, a gente tem aqueles bloqueios criativos de falar, poxa, o que eu faço aqui? E isso que é o grande lance, né? É a gente trabalhar com a nossa cabeça, com a nossa mente e com as nossas objeções. Isso que pega. Bom, vou ir lá, não. Foi ousado, hein? Eu vou entrar nessa daqui que eu falei. Eu viajei, eu não sei se vai dar certo. Vamos ver, vamos fazer o teste. Manda bala. Então, eu peguei uma coisinha assim pra brincar já além. Moisés, então, abriu o mar vermelho. Já que era pra brincar, a gente brinca, pega mais pesado. Pronto, Brubis. Pronto, tô começando, calma aí. Que menina doce. A gente brinca, né, Digo? Vai explicando, tá, Brubis? Não é só fazendo, não. Foi mal. É o costume. Mas explica, mas pode explicar assim, tipo, de uma forma mais rápida. Tá. Bom, eu fiz aquele comando que vocês aprenderam com o Digo agora, né, basicamente. Então, tirei o céu, mas como vocês podem ver, não teve como eu tirar o céu simples, né? Então, eu tive que utilizar a máscara para justamente recuperar
um pouco das ondas, porque a ferramenta não reconhece 100% da questão branca, dessa partezinha aqui de cima da onda, né? Então, eu tive que aproveitar e fazer. Então, aí eu vou colocar outra imagenzinha aqui. Ah, que show. Vamos ver. Não foi porque, meu amor. Ah, foi sim. Então, aí eu vou colocar ela para trás, né? Porque, basicamente, eu quero, a princípio, que o raio vai estar aqui atrás, como se fosse uma coisa de tempestade, alguma coisa do tipo. Aí, depois, eu ainda vou brincar um pouco mais com ele, mas só para ter uma ideia de como... do que eu estou imaginando. Tem alguns detalhes aqui que teria que ser mais rígido tudo, mas em questão, como tem que ser um pouquinho mais rápido, depois eu mexo. E por último, eu vou colocar um queridinho que tá esperando a onda cair. Ah, que top! Ele vai esperar a onda cair, né? Alguém avisa que o guarda-chuva não vai ajudar, mas tudo bem. E aí a gente vai começar. Em questão de manipulação, normalmente quando eu faço a manipulação, nesse caso, eu vou utilizando realmente a máscara, porque para mim poder ver justamente e não perder os detalhes da imagem, porque eu não vou tirar 100% da imagem, então eu vou usar alguns detalhezinhos para ela não perder a definição de realidade, vamos dizer assim. Então, se eu simplesmente por isso que é interessante, desculpa te interromper, Bru, por isso que é interessante vocês trabalharem com a rigidez, tá? Mostra aí a rigidez para eles, Brubs. Do que? Do seu pincel. Ah, sim. Tá aqui. Então tem a questão do tamanho, da dureza. Olha lá, a dureza, tá? Desculpa, dureza. Então aqui eu tô trabalhando com 30. Até o momento ela me atende, porque, vamos supor, se eu colocar ela muito rígida, ela vai ficar muito, ó, podem ver, ela vai ficar muito grotesca. Ela não vai dar esse efeitinho de degradê, vamos dizer assim, para você poder ter a junção de uma imagem à outra. Então, eu preciso que ela tenha esse blurzinho na ponta para justamente ela ter um pouco mais de suavidade na hora de tirar o fundo, na hora de juntar essa imagem com a outra, né? Então, eu vou tirando por aqui. Eu quero que mantenha a pedra, né? E a pedra, pode ver, em questão do movimento do mar, da imagem original da pedra, ela tem a batida das ondas, ela tem todo esse quesito. Então, se eu simplesmente recortasse sem vir com esse detalhe, eu iria perder esse pequeno detalhe que, nesse caso, é fundamental para dar essa realidade da imagem. Então, aqui depois eu tenho que fazer mais certinho. Mas, basicamente, ó, já dá para perceber que não é tão falho assim. Ela fica num encaixe, até que parece que realmente a pedra estava ali antes. Legal que o raio bateu bem na ponta do guarda-chuva. Sim, a intenção era essa. Viu? Deu certo. Top. Então, ele tá achando que o guarda-chuva vai proteger ele, né? Então, basicamente, aqui... Eu não vou ser tão detalhista, porque se eu pegasse para fazer isso daqui, tranquilo. Eu ia ser super detalhista, porque eu sou bem detalhista nesses quesitos. Eu fico agoniada de fazer assim, deixando uns detalhes para trás, mas ok. Então, basicamente, as 3 composições que eu queria trazer na imagem, elas estão aqui. Então, o que eu faria nesse caso para poder trazer essa ideia de um pouco mais realista, né? Então, tipo, juntar. Eu costumo usar um efeitinho, que é bem nessa opção aqui, pesquisa de cores. Não sei se já explicou para eles essa parte, não. Não, Bru, pode explicar. Então, eu costumo usar esse porque ele vai trazer um efeito que vai unificar, tipo, praticamente unificar as cores. Então, normalmente, vai no jeito clássico mesmo. Você pega um, não tem como você escolher um só. Então, você vai selecionando outros, até você ver um efeito que realmente vai se encaixar e vai trazer a realidade que você quer para a imagem, né? Então, não quer dizer que todos vai encaixar, mas igual, por exemplo, eu quero trazer essa questão mais escura e tudo mais. Então, vamos supor que eu quisesse dar esse efeito mais escuro só no mar. Eu poderia trazer ele aqui, apertar o Alt, que apareceria essa setinha aqui, ó, vocês podem ver, que aí eu vou pôr aqui. Então, ele vai selecionar apenas o mar para ficar. As outras imagens não teriam esse efeito. E aí eu poderia trazer outro efeito para cima desse aqui. Então, eu clicaria 2 vezes aqui e poderia procurar um outro efeito para tentar trazer
outra questão para dentro do menininho, tudo. Então, eu traria aqui e dá para brincar um pouco com a questão da iluminação, tipo opacidade, porque senão vai ficar muito grotesco. E também temos as opções de utilizar a parte de... Como que chama mesmo, no geral, essa ferramenta aqui, que você põe multiplicação, tudo? Eu esqueci agora. Então, essa partezinha. O nome dela aí eu não lembro também, passagem, mas... Hã? É o quê? Não é passagem? Não sei. Eu esqueci. Tem um nome certinho, mas agora eu não consigo me recordar. Eu também não lembro. A gente utiliza como parte de sobreposição, multiplicação, tal, que são todas as ferramentas ali. E ela vai utilizar sempre com algum tipo de opacidade, tá? Na maioria das vezes, né? Mas isso não é obrigatório. Mas não lembro. Deixa eu pesquisar aqui enquanto você faz. Tá bom. E basicamente, ó, já dá uma diferença bem legal, né, na imagem, e dá para ver questão de cores. O céu ainda não, porque eu ainda não mexi, mas em questão da onda com ele, parece que realmente a parte de tonalidade, elas estão bem similares. Não tem essa diferença de cor, né? Apenas o céu. O céu agora eu tenho que trabalhar para ele também entrar numa forma que ele fique mais harmônico com o resto da composição. Então, eu viria aqui e procuraria um outro efeito, talvez isso aqui já entre um Modos de mesclagem. Isso, é isso mesmo. Modos de mesclagem. Então, aí a gente faz a mesclagem dele. Então, aí viria esse. E aí, por último, como eu já acertei mais ou menos as cores que eu queria para cada um deles, que eu ainda não estou satisfeita com o céu. Aí eu viria mais uma vez com ele, para unificar de vez todas as tonalidades. Então, ó, dá para usar essa que ficaria tudo mais pro verde, né, e tudo mais. Então, eu traria uma cor um pouco mais... Deixa eu ver. Muito escuro. Ó, usaria mais ou menos esse daqui, porém eu tiraria um pouco da opacidade dele para trazer um pouco da questão das cores originais. Só um pouco, algo não para revelar tudo. Então, eu viria, deixa eu ver se dá para usar algum método de composição. Esse aqui. Então, aí dá para ver. É um detalhe bem básico, mas nada... Mas já faz a diferença, pelo menos no olhar, assim, você vê um pouco mais do céu, um pouco mais harmônico com o que era. Então, eu vou também tentar um pouquinho mais aqui nesse céu, porque eu ainda não estou satisfeita com ele. Essa questão de colorização é bem, assim, minuciosa, né? A gente fica muito em dúvida em relação à paleta de cores, tal. Então, é pesado. Por isso que é legal vocês estudarem as cores em si. Cores então, complementares, né? Cores secundárias, as primárias, tem que estar isso tudo bem na cabecinha para vocês entenderem como fazer. Eu ainda não estava satisfeita, então eu vim no efeito, em matriz, saturação, para justamente mexer um pouquinho no efeito de cor dele, tirar um pouco da saturação dele, para entrar um pouquinho mais nessa questão nebulosa, trazer mais esse efeito de algo realmente é uma tempestade e tudo mais. E aí ficaria assim, lógico que teria eu arrumaria o detalhe da onda, eu arrumaria mais o detalhe dele, aqui daria para brincar, fazer alguns efeitos de onda aqui, tentar recortar o raio, trazer realmente ele para frente do guarda-chuva, trazer um pouco de efeito de luz, tudo daria um pouco mais de realidade na imagem, mas basicamente é isso. Top. O que vocês acharam, gente? Nossa, ficou sensacional, meu. Parabéns. Sim, eu já amei a ideia dela. Uma ideia muito boa. Bem Harry Potter. Quanto tempo fez? 20 minutos. Não sei, eu não prestei atenção no tempo. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver, acho que dá para ver. Minutinhos. Basicamente, quando a gente vai fazer mais a fundo, né, a gente sabe que gasta... Dá pra ficar hora, deixa eu ver. 13 minutinhos, não? Foi 13. 13 minutos. 13 minutos, olha isso. Então, galera,
13 minutos dá para vocês fazerem muita coisa. Dá. Não. Até parece. Faz ideia pro Landinha, pelo amor de Deus. Estavam reclamando antes, falando, ai, poxa, tem muito trabalho, tal. Pouco tempo, não consigo nem fazer uma chapinha. Olha aí, viu? Com 13 minutos não dá nem para abrir o programa aqui, viu? Ah, Maria. Olha, isso tudo tempo pra abrir. Mandou muito bem, Brubs. Agora a gente vai ver, eu quero que vocês percebam, porque o Digo, eu não vou dar spoiler. Faz aí, Digo. Brubs, obrigado. Depois eu dou a conclusão disso tudo para vocês, porque eu tenho certeza. Vai falar dos meus gatos já? Não, pode fazer gato, não tem problema nenhum. Você já vai fazer gato, Digo? É técnico, né? Depois da sua apresentação, eu vou fazer algo mais simples, porque senão vai confundir a cabeça deles. Até só ver outra história. Tenho até medo do que vem. É a mesma coisa de várias formas diferentes no programa, é diferente. Não é gato. É verdade. É isso aí, são técnicas. A mesma receita da comida fica com gosto diferente, dependendo de quem vai fazer, né? É isso aí. E aí? Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Fazer algo mais simples, tá bom, Brubs? Tá bom, Digo. Foi a ideia que veio na cabeça, hoje eu tô criativa. Aqui. Ó, vamos Bacana, eu vou mandar mais jobs até meia-noite, então. Não, Enudinho. Ó, galera, só ver essa imagem da Lua. Uma imagem da Lua, uma imagem de um mar, uma de um barquinho e de um penhasco. Tá? Vou fazer a mesclagem o mais simples possível com a máscara, com a camada, tá? Máscara de... Como é o nome dela? Máscara de mesclagem. Isso, meu Deus. Não, a mesclagem ou a máscara? Máscara normal. Olha eu confundindo já as coisas, tá? Isso, confunde a cabeça dele, Rodrigo. O pessoal já fica mais perdido. Então, vamos lá, vou criar uma máscara aqui, tá? Na camada do mar. Vou pegar meu lindo pincelzinho. Vou aumentar o tamanhozinho dele aqui, acho que esse tamanho tá bom. E a dureza dele eu vou deixar no mínimo, tá? E vou começar a passar aqui. A opacidade dele alta aqui, pronto. Até aparecer a lua do jeito que eu quero. Olha o detalhe dos cliquezinhos, gente. Eu ia falar isso. Tô dando vários cliquezinhos. Vocês estão vendo? Eu ia comentar isso. Aqui vocês já perceberam que já mesclou a imagem com o mar que eu tava anterior. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Com o da luazinha. Tá? E o que eu vou fazer agora é escurecer um pouquinho para ficar mais noturno essas águas. Vou vir aqui em imagem, ajustes. Vou vir um pouco no curvas. Fazer ele um pouquinho mais. Pego um pontinho aqui no meio, só para dar um brilho. Pronto. E escolhi também um barquinho para vocês verem como que a mesclagem também vai salvar. Antes de colocar esse barquinho, apliquei essa camada da máscara e um corte no seco. Aqui eu fiz no seco com a ferramenta de laço poligonal. Selecionei ela. Porque, gente, ó, ele fez laço poligonal porque tem estruturas de retas, tá? Por isso que ele utilizou o laço poligonal. Exatamente. E aí eu dupliquei ela porque eu queria que ela ficasse mais na, porém sem o efeito da máscara mesmo, só para eles verem a diferença do corte. E aqui eu vou vir na máscara.
E vou fazer um corte seco, só para vocês verem a diferença. Vamos no laço poligonal mesmo, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Mais ou menos da estrutura que eu quero. Selecionei. Criei a máscara. E agora eu vou vir nos ajustes da máscara. Mas o motivo porque é legal você usar a máscara e não fazer um corte seco igual eu fiz nessa camada de cima. Vamos vir aqui no pincel. Diminuir o tamanho do pincel. A dureza dele deixa lá embaixo, no mínimo. Clica na máscara. E vamos dando os cliques de ajuste. Como para mim ficou muito seco ainda esse corte, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do pincel e vou abaixar a opacidade do pincel também. Deixar 50%, aumentar mais um pouco. Vou aumentar mais um pouco aqui. E vou passar aqui, ó. Para dar aquele efeito de sombra. Vou abaixar mais um pouco e vou passar de novo. Mais próximo do barco agora. E a minha terceira imagem, que é a do penhasco. Vou fazer o mesmo recorte grosseiro. Só para vocês acompanharem. Eu quero que apareça essas ondinhas brancas, que dão um destaque diferenciado. E crio minha máscara. Eu já reparei que as águas dessa imagem, da primeira camada do penhasco para do mar, já está um pouco diferente. Então eu já vou vir no ajuste direto. Dessa vez, eu vou vir no brilho e no contraste também. Tirar um pouco do brilho do penhasco, porque tá à noite, então não tem sentido ele ter tanto brilho assim. Tudo bem que a lua tá gigantesca ali. Um pouco da curva. Beleza. Para mim já tá bom assim. O que eu vou fazer agora? O mesmo procedimento. Vou vir no pincel, opacidade máxima, mínimo, tamanho ok. Para fazer a mesclagem com o meu mar que eu escolhi. Sempre nos cliquezinhos, tá? A mesclagem com o céu aqui também é importante. Como aqui ele vai pegar muito, se eu deixar ele na dureza mínima, o que vocês podem fazer? Vamos lá no raiz de novo. Vamos lá no laço poligonal. Seleciona mais ou menos na parte que você quer tirar. E vamos pintar ela. Vou baixar um pouquinho da opacidade, porque eu achei que ficou muito grosseiro aqui ainda, o tom de azul com o tom do mar, ficou um pouco distante. E vou dar mais uma passada leves aqui. Dá só uns cliquezinhos para confundir um pouco da imagem. Depois que tudo estiver pronto, vou vir aqui no filtro, escolher a cor azul. Pouca coisa em todas as imagens, tá? E um pouco de contraste também. Tira um pouco do brilho. E está aí a minha montagem para vocês.
Fechou! Já fez uma manipulação rapidinha também. Muito bom, viu, gente? Tipo, vocês perceberam que o Digo e a Brubs, eles utilizaram técnicas diferentes, mas as ferramentas muito parecidas. Em alguns ajustes, eles utilizaram coisas diferentes. Então, vai muito de você conhecer as ferramentas e utilizar aquela que você acha que tem mais condições de dar o acabamento que você idealizou, que você pensou. Então, o caminho não é uma receita de bolo, né? Então, não tem como a gente, num tutorial assim, ficar falando, clique aqui, pegue aqui, contorne aqui, né? Porque senão isso vai ficar muito clichê. Então, vocês têm que trabalhar um pouquinho com a criatividade de vocês e executar os projetos. Dentro do Digo da Brubs, eles fizeram isso rapidamente, né? Óbvio que esse trabalho aí ia durar pelo menos 1h30, 2 horas. Por conta de iluminação, né? Então, ia ter que trabalhar toda a parte de iluminação, a parte do, por exemplo, da Brubs. Aonde que a gente ia ter que trabalhar a iluminação no dela ali? Uma coisa bem rápida. O que vocês acham? No Não raio. fala, Brubs. No raio. No raio que bate aonde? No guarda-chuva. Então, perfeito. Ela ia ter que trabalhar a iluminação do guarda-chuva bater no raio, certo? Certo. E no do Digo, o que a gente ia precisar trabalhar de iluminação? A lua que bate no veleiro lá no barquinho, né? E o reflexo dela na água. Porque a iluminação no veleiro, ela tá de frente, ela não tá de costas, né? Então ela não é de profundidade. Então vai ter que trabalhar toda a parte de iluminação do veleiro em si para deixar ele só com rebatedor, só com as velas laterais assim acendendo uma luzinha e a frente mais opaca. Então essa parte é um pouco mais trabalhosa, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vocês viram que utilizando a máscara, eles já fizeram a composição de 3 ou mais fotos numa imagem só. Dá para a gente criar uma infinidade de imagens com outro tipo de imagens, só utilizando a máscara e o recorte. Certo? Dúvidas? Certo. Tranquilo por enquanto. Perguntas para o Digo e para Brubs? Só queria dizer que eu gostei do projeto dos dois, já vou aderir às ideias, já vou fazer um copia e cola. Legal. Entendeu? Já vou fazer uma mesclagem. Não, vou zerar se você fazer copia e cola. Professor. Usa essas ideias para a prova que vai ter. Bacana. Alguma pergunta para eles, gente? Eu não. De boa. Já tava até fazendo a minha manipulação aqui. Mostra aí pra gente como é que tá. Mostra aí, Vini. Eita, agora ferrou. Peraí. Eu vou colocar. Apareceu aí? Tá aparecendo. Nossa, olha a brisa. Nossa, que projeto audacioso. Tinha... Legal. Deixa eu ver se tá aqui as imagens. Pera. Exatamente. Pra mim não tá aparecendo. Gosto assim. Assim que é legal. Não tá aparecendo? Longe. Pra mim não. A imagem do iceberg eu... Peraí que eu vou passar ela pra cá de novo. Ah, que top! Bacana, apareceu.
Vai dar um trabalho aí na colorização, né? Porque a gente tem muito cinza ali, alguns pontos de amarelo. E aí com marzão vai ficar top. Mas enfim, aqui na iluminação. Coloquei em clarear. Diminuir a opacidade aqui também. Coloquei o tubarão. Usando máscara também aqui. Boa. Ele tava assim, né? Aí é basicamente isso. Só usando máscara. Jogando elementos. Aí depois eu vou colocar mais alguns detalhes e já vou usar pro meu trabalho, né? É isso aí! Tá certo. Legal. Pegou a vibe. Top, gente. Então, é isso, gente, por hoje. Agradeço aí o Digo e a Brubis. Vocês são parceiros aí surreais. Obrigado pela parceria e de mostrar um pouquinho do trampo que vocês desenvolvem para eles. Sou fã desses dois, galera. É nóis, chefinho. Tamo junto, chefinho. Sabemos o porquê, né? Que você é fã deles. Já ficou bem claro. A qualidade do trabalho. Da técnica, né? Muito desenvolvidos e, enfim, um prazer ter essa aula. Show. Obrigada aos dois. Imagina. Imagina, tamo junto. Obrigado, galera. Buenas noites para vocês. Obrigada, gente. Até outra aula. Buenas. Espero que tenham gostado, gente. Obrigado, Gostei Digo. muito. Obrigado, Brubis. Obrigado. E Brubis, até meia-noite, porque você tá com a criatividade acesa, né? Eu tenho um monte de coisa pra fazer aí, né? Eu não vou dormir agora, não. Você acha? O home office só dá mais trabalho, gente. Pior que é. A gente trabalha o dobro, eu acho. Sim. Porque começa a acontecer as coisas em casa, e como você tá em casa, você tem que atender, né? Então, beleza. Aí quando você vê. Quando você tá no trabalho, não tem como, porque você tá longe de casa, mas em casa é embaçado. Aqui com o Arthur é limpar o bumbum, é fazer comida, é dar banho, é voltar a fazer texto, é sair, é para fazer compra, é uma coisa É de um louco. corre que só. E isso trabalhando pra caramba, né? Assim que é bom. Se divide em dois. Tamo junto, gente. Boa noite. Beijo pra vocês. Boa noite. Tchau. Boa. Acabou a aula, pessoal? Putz, ainda tá gravando.